Bom, continuando aqui, agora a gente vai ver aqueles atributos especiais que também fazem parte dos bits de modos de acesso. Então, além das permissões do usuário, grupo e outros, no começo aqui a gente tem esses atributos especiais. São três atributos que o arquivo ou diretório pode ter ou não, que vai ter 0 ou 1 aqui. O SUID, o SGID e o Stick Mode. Então, para explicar melhor isso, o que é cada um deles, eu vou mudar lá para o meu terminal Linux. Bom, aqui no meu terminal Linux eu tenho os meus arquivos aqui, né? E um deles é o script exemplo. Então deixa eu limpar aqui. Então, como a gente já viu, para eu executar um script, um programa executável, eu tenho que ter a permissão X aqui, correto? Mas tem uma característica importante que a gente precisa entender. O script é executado, o programa é executado, seguindo as permissões do usuário que está executando esse script, não as permissões do dono desse script. Então, por exemplo, supondo que eu estou logado aqui com LPI2 ao invés do LPI1. Faz de conta que é o LPI2 que está mexendo aqui. Quando o LPI2 executar esse script, mesmo que ele tenha permissão, então todo mundo tem permissão de executar esse script. Então eu sou o LPI2 e estou executando esse script. Esse script vai ser executado considerando as minhas permissões do LPI2, não as permissões do usuário dono desse script. E isso pode causar algum problema. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da prática. Existe um comando chamado passwd. Esse comando permite que o usuário altere sua própria senha. Então, se eu digitar passwd aqui, ele vai pedir para mim, para o LPI1, mudar a minha senha. Eu vou dar Enter aqui para sair. Então, vamos ver onde é que está esse passwd. Where is passwd? ls-l usr bin passwd. Então, se eu executar normalmente, se eu executar normalmente esse script, ele vai tentar alterar a senha do usuário. Para alterar a senha, esse script vai ter que acessar o arquivo chamado etc_passwd. O etc_passwd é o arquivo do sistema que tem todos os usuários e as informações de cada um desses usuários. E para fazer a alteração de senha, ele precisa acessar esse arquivo, o etc_passwd. No entanto, o etc_passwd só pode ser alterado pelo usuário root. Então, só o usuário root pode alterar esse arquivo. Então, se eu, usuário LPI1, executar o comando passwd, o comando passwd vai ser executado seguindo as minhas permissões. Quando ele tentar alterar o arquivo etc_passwd, ele vai dar erro. Ele vai dar erro dizendo que eu não tenho permissão. Eu sou um usuário que não tem permissão para escrever o etc_passwd. E aí vai falhar. E é aí que entra o SUID. Então, deixa eu limpar aqui. Com o SUID, eu vou setar o SUID em um arquivo, em um script normalmente, quase sempre vai ser no script. Com isso, quando o usuário LPI1 executar esse script, o script vai rodar com as permissões de quem criou o script. Então, no caso aqui do etc_passwd, do user bin passwd, quem criou o script, quem é o dono do script, na verdade, não é quem criou, é o dono do script é o root, é o administrador do sistema. Então, mesmo tendo esse atributo SUID, quando qualquer usuário executar esse script, o script vai rodar como root. E aí ele vai conseguir editar lá o etc_passwd. Então, ele vai ter permissões, porque o root tem permissão de alterar o arquivo etc_passwd, correto? Então, o dono do etc_passwd é o root, ele tem o W aqui. Então, ele vai ter permissão para fazer isso. Então, aí, qualquer usuário consegue alterar sua senha, porque o user bin passwd tem acesso. Executa como o dono dele, e não com as permissões do próprio usuário. Aqui a gente já vê a identificação do SUID. Ele não tem nada antes aqui. Ele substitui uma das letras aqui da permissão. Então, no caso, aqui onde seria um W, ele troca por um S. Então, esse S
significa que o script user_bin_passwd, o arquivo passwd, tem esse atributo especial SUID. Esse S indica isso. Então, se eu voltar lá nos meus exemplos, vou dar um clear aqui, ls-l, script exemplo.sh. Se eu quiser fazer a mesma coisa, como que eu faço? Eu vou adicionar no usuário a opção S. Então, script exemplo.sh, eu estou adicionando no usuário a opção S. O SUID é um parâmetro, é uma característica das permissões do usuário. Ele é adicionado aqui nas permissões do usuário. Então, chmod u user mais S no script exemplo. Vou executar novamente aqui. Pode ver que ele mudou, ele adicionou o S aqui. Então, quem executar esse script, agora o script vai ser executado com as permissões do dono dele, não de quem está executando. Então, esse é o SUID. O SGID é a mesma coisa, só que é para o grupo. Então, ele vai executar com as permissões do grupo dono daquele usuário. Então, essa é a diferença. Então, como eu vou mudar aqui? Em vez de alterar o usuário, eu vou alterar o G de grupo. Quando eu der o ls-l, ele vai estar o S aqui no lugar do X. Então, ele substitui. Então, esse arquivo ele tem tanto o SUID como o SGID. Ele tem os dois. Então, quando ele executar, ele vai executar seguindo as propriedades do grupo original dele, não do grupo de quem pertence o usuário, não do grupo padrão do usuário. Outra propriedade do SGID é com relação a diretórios. Então, deixa eu voltar aqui, ls-l, diretórios. Então, pode ver que eu tenho dois diretórios aqui, diretório 1, diretório 2. O diretório 1 tem o grupo LPI1, diretório 2 tem o grupo LPI, tem o grupo suporte. Deixa eu entrar aqui no diretório 2 e vou dar um exemplo aqui de criar um arquivo. Então eu vou dar um touch, arquivo teste. Clear, ls-l. Quando eu crio o arquivo teste, qual o grupo que ele assumiu? Ele assumiu o grupo padrão do meu usuário. Ele não assumiu o grupo do diretório. Ele assumiu o grupo padrão de quem está criando o arquivo, que sou eu, o usuário LPI1, o grupo padrão dele é o LPI1. Se eu definir o SGID nesse diretório 2, toda vez que alguém criar o arquivo, ele vai assumir o grupo padrão do diretório, o mesmo grupo do diretório. Então vamos fazer isso aqui. cd ls-l. Então, vou setar aqui no diretório 2 o G mais S. Né? Então, chmod G mais S no diretório 2. No entanto, vai ter um problema aqui. Eu não tenho permissão, eu não sou do grupo do suporte. Então, eu não posso definir o caractere S no grupo desse diretório, porque eu não sou desse grupo. Então, se eu digitar aqui chmod G mais S, eu não vou mudar nada, porque eu não tenho permissão. Se eu fizer no 1, se eu adicionar no 1, eu consigo, porque eu tenho permissão, eu sou do grupo do 1, né? Então, aqui ele adicionou. Então, ficou RWS em vez de RWX. Mas aqui ele não alterou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para root. /exemplos. Então, vou dar chmod G mais S no diretório 2. Então aqui eu consegui mudar, porque como eu não sou, o root consegue fazer qualquer coisa em qualquer arquivo, né? Então eu vou dar um exit aqui. E agora eu estou de novo como usuário LPI1. Entrando no diretório 2, eu vou dar um touch no arquivo test2.
ls-l, o arquivo test2 foi criado com o mesmo grupo desse diretório, do diretório atual. Então esse é o efeito do S no grupo. Lembra sempre dessa questão, né? Você só consegue, o usuário LPI1 só consegue alterar propriedades de arquivos que ele é dono. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o curso 1 e eu quiser alterar as propriedades do curso 1, eu não vou conseguir, porque o dono do curso 1 é o 2, é o LPI2. Então, por exemplo, chmod 775 no curso 1. Eu não consigo, porque não tem, a operação não permitida, porque eu não tenho essa habilidade, eu não sou o dono do arquivo. Então tem que tomar isso em consideração. Então esses dois, SUID o SUID é uma propriedade do owner, faz com que ela é atribuída aqui na parte do owner, mostrada aqui na parte do owner. O SGID é uma propriedade do grupo. E uma terceira propriedade é o que a gente chama de stick. O stick faz com que o arquivo só possa ser apagado ou renomeado por quem o criou. Ou, se isso for adicionado num diretório, faz com que dentro desse diretório só consegue apagar ou renomear um arquivo a pessoa que criou esse arquivo. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso é o /tmp. Lá no /tmp, se eu fizer ls-ld /tmp, por padrão, o /tmp já tem o T aqui de stick. Então, o stick é adicionado no others aqui. E é adicionado um T no others aqui. E o /tmp já por padrão já tem. Significa o quê? Só que se eu entrar aqui no /tmp, ls-l, só quem criou o arquivo consegue apagar ele. Só o dono do arquivo, só quem criou, consegue ou apagar ou renomear. Independente das outras permissões aqui. Você pode ter RWX, RWX, RWX setado, mas se ele tiver o T, só quem criou consegue apagar ou renomear. Ele prevalece a todas as outras permissões. Então vamos voltar um pouco lá na apresentação para a gente ver mais algumas coisas. Então aqui, de volta na apresentação, eu tenho o SUID 1.0, SGID 1.0 e o stick 1.0. Mudando aqui, a forma de definição, além de usar aquela definição que a gente usou, de usar o U mais S, o G mais S ou O mais T, ele vai usar esse modo octal também. Então, da mesma forma que eu fazia com RWX, eu vou fazer aqui com esses atributos especiais. Então, por exemplo, vamos supor que um arquivo tem o SUID, tem o SGID e tem o stick. Ele vai ter 1, 0, então ele vai ter 4, 2 e 0. Então 4 mais 2, 6. Somando com as propriedades aqui dos usuários, de permissões, ele vai ter 6, 7, 7, 4. 6, 7, 7, 4. Então ele vai ter RWS, RWS e o R. Então, o primeiro aqui, quando eu informo, ele pega os atributos especiais. Se eu omitir isso aqui, tudo bem, ele vai considerar que não tem nenhum atributo especial, que é tudo 0 aqui. Mas se eu informar, eu vou colocar o atributo que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, colocar só o stick mode, eu vou definir 1.774. Se eu quiser só o SGID, 2.774. Então, ele vai definir aqui o meu atributo especial. Vamos voltar lá no Linux de novo para a gente continuar vendo isso aqui. Então, aqui de volta no meu Linux, deixa eu voltar lá no diretório que eu estava antes. Primeira coisa, vamos fazer um exemplo que faltou fazer, de setar o stick. Então, eu vou setar sempre no O, mais T, por exemplo, no aula 3. Aula 3. Dá um ls-l no aula 3. Ele definiu o T aqui. Por que o T aqui está minúsculo? E no /tmp, o T... Por que o T aqui é maiúsculo e no /tmp o T é minúsculo? O maiúsculo significa...
ele não está aqui no lugar do x, o maiúsculo significa que não tem x, só tem o t. E o minúsculo significa que tem o x e o t. Então eu tenho o x aqui e tenho o t também. Da mesma forma, aqui vamos fazer um exemplo com o curso com a aula 3. Se eu adicionar no user o mais s, na aula 3, ele vai ficar maiúsculo. Por quê? Porque eu não tenho o x aqui. Eu não tenho o x aqui. Então ele ficou maiúsculo. Isso tem alguma função? Vai funcionar de alguma forma? Não. Isso aqui não vai servir para nada. Porque isso normalmente é usado em scripts, né? Então, como eu estou com o S minúsculo aqui, ele significa que tem o X. Se eu remover o S, então chmod user menos X, se eu remover o X, ele vai ficar maiúsculo aqui. Mas isso tem alguma funcionalidade? Não, não funciona, porque um script precisa do X para executar. Né? Então, o S minúsculo, na verdade, significa que ele tem o X e o S. A mesma coisa aqui no grupo. Funciona da mesma forma. Como que eu seto esses parâmetros usando o modo octal? Então, clear. Vou fazer aqui vou setar aqui 775, no aula 3. Como eu omiti esse primeiro número, ele vai tirar todos os stick modes, ele vai considerar 0. Ele vai tirar todos os caracteres especiais, o SUID, o SGID e o stick. Então ele ficou normal, RWX, RWX e o RW. Se eu quiser adicionar o SUID, ou eu faço U mais S, ou eu faço o modo padrão. O SUID é o primeiro, né? Então é o 4. Lembra? O SUID é o 4, o SGID é o 2 e o stick é 1. Então 4, 7, 7, 5. Né? Então eu estou adicionando o bit do SUID e também estou fazendo a configuração das permissões do usuário, grupo e outros. Aula 3. Ele colocou aqui RWS, RWX. Então ele colocou o S aqui. Da mesma forma que eu posso fazer, se eu quiser adicionar o T, eu posso mudar aqui. O T vai ser o 4 mais 1, então 5. ls-l, eu tenho o S aqui e eu tenho o T aqui. Se eu dar um stat, na aula 3, você vai ter aqui ó, 5775 e o RWS, RWX. Se eu setar aqui, de novo, o 755 apenas, e dar o stat, ele vai dar aqui 0,775. E tirou aqui o S e o T. Bom, esses são os caracteres especiais, os atributos especiais, SUID, SGID e o stick. Bom, por enquanto é isso, e a gente volta na próxima aula, ainda falando sobre permissões e propriedades de um arquivo e diretório. Até mais!